Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa pessoa aqui Olá, meus queridos, tudo bom? e a gente vai gravar um vídeo respondendo perguntas sobre a gente. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês. E aí mandaram algumas perguntas, eu selecionei 10. Tô com o auxílio aqui do caderno. E a gente vai responder ela agora pra vocês juntos. Antes, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí no comentário o que você achou do vídeo, que ajuda bastante. E vale ressaltar que eu tô com muita vergonha. Eu só tenho que concordar, gente, ele tava passando mal até. Tava mordendo até caneta. Bom, a primeira pergunta é: onde, como e quando se conheceram? Bom, a gente se conheceu através de uma amiga em comum. No dia 28 de junho, teve uma festa. 28 de junho de 2014. Teve uma festa junina em casa, na minha casa. E aí essa amiga nossa levou ele e mais 3. Foi 3. Ele e mais 3. E aí, música vai, música vem, eu tava dançando lá com a minha prima. E uma terceira pessoa, acho que é minha prima também. Assim, prima de consideração, por isso que acho que é minha prima. E aí ela chegou e falou que algum deles queria ficar comigo. Que no momento eu não soube quem era. Não era eu. Não era ele. E aí ela chegou no grupinho dele e falou que eu queria ficar com um deles. Quando ela voltou pra conversar comigo de novo, ela enumerou eles, lembrando que eu não sabia quem ele era. Eles eram. Então, assim, não fez diferença nenhuma. Ela enumerou eles. E ele não era o número 2. Porém, ela chegou lá nele de novo e falou que eu queria ficar com o número 2. E, gente, eu tava tão zen, tão tranquila na minha. Porém, ela inventou que eu queria ficar com alguém. E aí um outro primo meu também ajudou, entrou nessa brincadeira toda e ficou nessa lenga-lenga. E falou que eu queria ficar com o número 2. E eu não sabia quem era esse número 2, não fazia ideia de quem era. Eles sabiam o número deles. Porém, eu não sabia quem eles eram e nem qual era a ordem que eles estavam. E eu tava tentando encerrar com o assunto ali, porque tava minha família toda ali, eu tava com 13 anos na época. Eu falei, não, gente, para com essas lenga-lenga, daqui a pouco minha mãe vem aqui e começa a encher meu saco, brigando comigo. E aí continuou, e ela falou que eu queria ficar com o número 2, e aí um amigo nosso que tava lá junto com eles, chegou em mim e perguntou se era realmente verdade essa história toda. Eu falei que não, e aí o assunto se encerrou ali. Algum tempo depois... Bastante. Não, 2, dobrou. 3... Ah, tá. Algum tempo depois, um dos amigos dele, que era esse número 2, porém eu não sabia que era ele, mandou mensagem pra mim lá no Messenger e perguntou, foi direto, era você que queria ficar comigo naquele dia? Aí eu falei, opa, tudo bem? Como você tá, né? Não faço a mínima ideia do que você esteja falando. E aí ele falou, não é? Ficou um pouco sem graça tudo. A nossa conversa durou umas 5 mensagens cada um no máximo e morreu. E aí passou um tempo depois, segundo ele, eles estavam conversando entre eles, porque teve um outro amigo antes mesmo dessa festa e tudo mais, que começou a mandar mensagem pra mim no Messenger, só que eu também despachei. E aí depois aconteceu essa festa e tudo mais, e um tempo depois, no dia 21 de agosto, um dia antes do meu aniversário, ele mandou mensagem pra mim. Só que o diferencial dele pros outros dois, né, um depois da festa e um antes, é que ele chegou carinhoso pra conversar comigo. Ele não foi aquele curto e grosso direto ao ponto, sabe? E aí ele veio e começou a conversar comigo. E nesse final de semana, eu tinha acabado de ganhar um celular da minha mãe. Eu ganhei um celular Não, mentira. Foi depois, né? Foi depois. Foi na segunda... enfim. Aí nesse final de semana, eu acho que eu fiz aniversário na sexta. Nesse ano eu ia fazer aniversário na sexta. A gente começou a conversar no dia 21 de agosto. E eu faço aniversário dia 22 de agosto. E aí eu ia passar o final de semana na casa da minha madrinha, que é em outra cidade, de onde a gente mora. E eu não tinha como conversar com ele, porque eu não tinha celular, eu tava sem celular, e a gente tava conversando pelo Messenger. Aí eu falei, pronto, vamos passar o final de semana, tô sem conversar e, né, seja o que Deus quiser. Aí eu passei o final de semana na minha madrinha. Quando eu voltei pra casa, depois
depois da aula, tudo na segunda-feira, a minha mãe me presenteou com um celular. E aí a gente começou, eu passei meu número pra ele, pelo mensageiro, a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Conta você um pouquinho. Ai, você me quebra, hein? Tava só observando você falar. Nem segui o raciocínio. Tá, e aí a gente continuou conversando e tudo. E aí chegou no dia 4, eu acho. A gente marcou de se encontrar depois do colégio. Ele, nessa época, tava com 19 anos. Quer dizer, ele ia completar 19 anos, ele tava com 18. Ele faz aniversário no dia 6 de setembro. No dia 4 de setembro, a gente marcou de se encontrar. Na porta do colégio. Eu tava no 9º ano. Ele já tinha terminado o colégio, estava fazendo faculdade. E eu passei a segunda-feira inteirinha rezando para que ele não aparecesse no final da aula, porque eu tava com muita vergonha. Fazia um tempo já que eu não ficava com ninguém, e eu tava com muita vergonha de ficar com ele, de ver ele, porque eu tinha visto ele só no dia 28 de junho. E eu passei a aula toda rezando para que ele não fosse. A Débora, a Mayara pode confirmar isso pra mim, que era as pessoas, a Débora conversa comigo até hoje, a gente é muito amiga hoje. A Mayara a gente se afastou um pouquinho, porém elas podem confirmar pra vocês. Débora, eu deixei embaixo no comentário. Eu fiquei muito nervosa, eu pedi a bala a todo instante, porque, né, a gente escova o dente de manhã, vai pra escola, passa a manhã toda sem escovar o dente, tudo. Ainda mais você que come igual servente de pedreiro. Isso não precisava falar, isso não detalhe, você não precisava falar. Enfim, e aí eu fiquei pedindo bala a aula inteira na sala pra quando chegasse na hora da saída eu chupasse a bala. Quando chegou a bendita hora de ir embora, eu deixei todas as minhas amigas ali na frente. A Emily pode concordar isso também. Só que a Emily não estudava na mesma sala que eu naquela época. Aí eu falei assim, Emily, vai na frente, pelo amor de Deus, passa o portão. Aí se você vê eles, você me avisa, se não, também me avisa. Enfim, quando a gente foi saindo no portão, não tinha como ver muita coisa dos lados, porque era tudo murado. Então só dava pra ver a frente, assim mesmo, né? E quando a gente saiu quando eu saí, que tava saindo no portão, eu não vi ele. Falei, nossa, graças a Deus ele não tá aqui. Foi só olhar pro outro lado. Porém, a Emily tinha encontrado ele e tinha parado lá pra conversar com ele. Aí a hora que eu apareci, assim, que eu saí pra fora do portão, que eu fiquei na vista dos dois, ela me chamou. Quando ela me chamou... Meu Deus do céu, que vergonha, não sabia onde eu enfiava a cara. A Débora tava nervosa comigo, mas ria da minha cara e virando bicho. Parecia que ia beijar pela primeira vez. Meu Deus do céu. Aí tá. Eu fui de encontro com ele, começamos a conversar. E aí o filho dessa amiga em comum, nossa, até então eles não sabiam que a gente... ela não sabia que a gente estava se comunicando. Passou de van na frente do colégio e viu ele comigo. Aí depois disso a mãe dele já ficou sabendo e tudo mais, nem tivemos a oportunidade de contar, mas enfim. E aí ele ia me levar até perto de casa, caminhando com a gente lá, e pra acontecer, né? E aí veio uma pessoa, uma menina, e começou a conversar com ele. Eu falei, ah, mas é descarado, né? Ela veio pra ficar comigo e para pra conversar com uma menina no meio da rua. Só que daí depois de algum minuto que eles ficaram ali conversando, eu vi que era uma conversa meio de família e eu não tava entendendo o porquê, como que é. Ela era prima dele, prima dele, né? E eu não sabia. E ela estudava lá no colégio também. E aí tá, mas como eu não sabia, já comecei a conversar com a Emily, que a Emily vinha embora comigo. É minha amiga de infância, a gente se conhece desde os 4 anos de idade. E aí eu falei, eu não tô acreditando que ele veio pra ficar comigo, tá conversando com outra menina. Falei, ah, mas que menino descarado. Já comecei a ficar nervosa, falei, já não quero mais nada. E aí ela veio, essa menina, ela foi andando com a gente também até um certo ponto. E aí ela veio e se apresentou pra mim. Que era a prima dele e tudo mais. Aí já tranquilizou um pouco, né? Mas eu ainda tava muito nervosa, porque ele tava lá e eu ia ficar com ele. E aí chegamos... já tá dando 9 minutos de vídeo. E aí chegamos na esquina um pouquinho antes da minha casa, seria ali o último ponto até onde ele iria me levar. E eu muito nervosa, até
um pouquinho antes da gente chegar lá, acabou a conversa, ninguém mais conversava. Até que chegou de fato nessa esquina, a gente ficou, ele foi embora e beleza, passou. Aí a gente continuou conversando pelo WhatsApp. Uma semana depois, mais ou menos, acho que passou uns 5 dias. Não, foi na quinta, ficou na segunda, então passou 3 dias, 4 dias mais ou menos. Ele recebeu uma oferta de emprego e me contou na sexta-feira. Falou assim, olha, não vai dar mais pra gente ficar. Ele foi direto ao ponto. Não vai dar mais pra gente ficar, porque eu vou começar a trabalhar na segunda-feira e a gente só vai poder continuar se a gente namorar. Aí, putz, né? Mandou aquela bomba assim do nada. Fez um drama, meu Deus do céu. Você lembra disso? Eu não lembro desse drama, não. Nossa, quanto drama. Meu Deus, sei lá o que, eu não namoro faz tempo. E eu fiquei só observando. É que assim, eu já tinha ficado com outras pessoas, namorado, tudo, só que não oficialmente. Aquele namoradinho de escola mesmo, que você fica ali pela beirada das esquinas e ninguém fica sabendo. E ele seria o meu primeiro namorado sério, apresentado pra família e tudo mais. Então o nervosismo começou a me comer por dentro, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Então, loucura, né? Porque a gente conversava há pouco tempo, ficou uma vez só e decidimos namorar. E aí ele começou a conversar com essa nossa amiga em comum, a nossa cupida, né? E marcou de ir lá em casa domingo. Naquela época, eu morava na casa dos fundos, eram duas, ainda duas casas no quintal. A do fundo era nossa e a da frente era da minha tia. E essa nossa amiga em comum é cunhada da minha tia. Então ela marcou de... Uma confusão, né? Mas se vocês conseguirem entender, tudo bem. Senão não faz diferença também. E aí eles marcaram de ir em casa no domingo. E... Meu Deus. Eu não comi nada aquele domingo. Minha mãe viu que começou a achar estranho, porque eu não costumava levantar e tomar banho. Aí eu levantei, tomei banho, me arrumei cabelo. Só não passei maquiagem, porque eu nunca fui de maquiagem. Passei perfume, fiz tudo, sabe? Tinha feito unha no sábado, tudo mais. E minha mãe viu que aquilo tava um pouco estranho. E como ele disse, agora há pouco no vídeo, eu como muito. E naquele domingo eu não tava querendo comer nada, nem a água descia. Aí, não comeu já é estranho demais. E nem a água descia. E aí chegou umas 3 horas, mais ou menos. Eu já fui ficando muito nervosa. Você lembra de coisa demais. Aí eu lembro, eu sou muito boa pra data, gente. Nossa Data, Senhora. aniversário, número de telefone, mas para as outras coisas eu sou péssima. E também tenho raciocínio muito lento. E aí, foi dando umas 3 horas da tarde, no dia 14 de setembro. Isso tinha passado aqui umas 2 semanas, já tava trabalhando, né? Mas passou a semana que ele me contou, se passou uma semana e foi no próximo domingo que a gente combinou de se encontrar, dele ir lá em casa. E aí ele foi, chegou umas 3 horas da tarde, ele foi com a nossa cupida lá em casa. Minha mãe já fechou a cara na hora, né? Meu pai tava dormindo. E a minha mãe, assim, da relação entre meu pai e minha mãe é meu pai e meu pai é minha mãe, né? Que geralmente nós temos mais amizade com a mãe do que com o pai. Só que naquela época, hoje em dia minha mãe é super minha amiga. Mas naquela época minha mãe era um pouco carrancuda. E o meu pai sempre foi muito bonzinho. E o problema ali era ela, não era ele, meu pai, era ela. E aí a minha mãe já viu, já começou a ficar nervosa e tava cheio de visita em casa. Tipo assim, foi o dia que resolveu pra contar, parece que brotou gente até da China. E eu tava super nervosa e tentando puxar a minha mãe pra conversar, né? E só foi chegando gente. Até que sentamos de fato pra conversar, minha mãe já começou a chorar. Minha mãe não queria sentar. Conta antes. O quê? Que eu cheguei lá e a Luzinete, que é a nossa cupida, foi conversar com a mãe dela e falou, esse aqui veio pedir ela namoro, brincando. E ela já falou na hora, mas negativo, ninguém vai namorar minha filha vai estudar primeiro e etc. Quebrou minhas pernas. Ali já me deu um gelo, já fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer. Mas eu esperei um pouquinho, dei uma acalmada, e aí eu fui lá conversar com ela. E aí nós começamos a conversar, tava só nós 3 lá, e minha mãe falou pra chamar meu pai. Aí eu fui lá acordar meu pai, aí ele falou assim, o que foi? Falei, a mãe quer conversar com você. A mãe quer conversar com você. Mas o que ela quer? Falei, não sei, pai, ela só tá te chamando. Aí ele foi, e a gente sentou, começou a conversar.
a minha mãe não ia aceitar nosso namoro. Porém, eles sempre foram muito religiosos. E Meu trunfo. foi. E o irmão dele, naquela época, ele estava estudando para ser padre, mas hoje em dia ele já é formado, o irmão dele é padre. E foi o trunfo dele. Meus pais são muito religiosos e ganhou meus pais com isso. O irmão dele é padre. Eu vi que eles começaram a falar muito de igreja e etc. Falei, pronto, meu irmão é padre. Tá feito. Aí, pelo irmão dele ser tá estudando pra padre, pronto, é uma boa família, tá encaminhado, isso, aquilo, outro. Aí foi onde aceitou. Minha mãe chorou muito, chorou horrores, né? Eu fiquei morrendo de medo dele ir embora e ela me dar uma bronca depois. Mas deu tudo certo. Ela não brigou comigo. Depois disso, minhas irmãs, meus cunhados, começou tudo a zoar ele já. Começou ali, no primeiro dia de namoro. E ele até, no primeiro dia de namoro, eu até comi na frente dele. Geralmente a gente tem vergonha, né? Não, mas ele já me conheceu pra comer. Também ela comeu ali o que ela não tinha comido de manhã, tá? Comeu um morrão desse tamanho assim, ó, de comida. Rapaz, fiquei só olhando e falei, meu Deus do céu, que prejuízo que eu vou ter lá na frente. Esquece daí. Bom, onde como... Pronto, essa pergunta já foi respondida. A segunda pergunta Meu é: Deus do céu, eu cortava esse vídeo fazia em 2. há quanto tempo estão juntos? Vou começar de novo, né? Que você interrompeu. Vamos continuar. Há quanto tempo estão juntos? Quer cortar de novo? Por quê? Usa o primeiro vídeo. Deixa eu pausar. Depois você corta. Usa o primeiro vídeo para onde e quando se conheceram. Esse vai ser um vídeo. Na semana que vem, com outra roupa, a gente grava daqui pra baixo. Mais Não, perguntas. pode gravar tudo junto, é mais fácil. Não, depois aí acontece um erro no vídeo, aí vai ficar igual aquele monte de vídeo que você gravou aquela vez. Como assim? Não, Que você gravou um vídeo que errou uma primeira e foi errando os outros 3 vídeos seguidos. Lembra? Não, Então, mas agora a gente tá bem. Não, não tá não. Quer ir lá trocar de blusa e tá fazendo? Ah, meu Deus do céu. É porque fluiu, amor. Fluiu, eu preciso ter... Você viu o quanto eu falei no vídeo? Tô orgulhoso pra caramba. Você sabe o quanto eu falei nesse vídeo? Foi uma maravilha, cara. Eu fiquei feliz do quanto eu falei. Tá, não, isso tá sendo irônico? Foi muito dissertivo. Gostei, tô orgulhoso. Nossa, toda hora falando, comentando. Isso é pra pôr no vídeo? Eu vou pôr isso no vídeo. Gente, enfim, era pra gente responder 10 perguntas. Porém, só a primeira deu 17 minutos de vídeo. Então a gente vai deixar as outras 9 para um próximo vídeo. Porque são perguntas mais simples de responder e aí vai dar pra responder num vídeo só. Mas por hoje é só. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Dá um tchauzinho. Nossa, que xoxo, né? Acabou, até o próximo. Gente, se inscreve no canal, compartilha, comenta, dá ideias de vídeos. Isso, pra que eu falar se você falou por mim? Isso! Se eu não tivesse falado, você não tinha falado também. Fala, gente, é isso aí, tchau. Acabou. Que maravilha. Ai, minha testa tá iluminada lá. Isso aí é brilho. Tá suando frio, ó. Tá do meu lado. É eu? Olha lá, dá uma olhada lá. Você não pega nem brilhando minha testa. O boné já Não, mas já secou tudo. Coloquei o boné lá na testa, então. Olha aqui o boné assim, ó. Que maravilha. Mas então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Se inscreva, que a gente precisa de muita gente, muita. Gente, tá longe ainda pra monetizar o canal. A gente não, no caso ela, né? Eu tenho vergonha. Ele é só uma aparição especial, porém o canal é meu.